local. Boa noite, Elias. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo tranquilo? Melhor agora, Leonardo. Boa noite, Andréia. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Bora lá. Honra receber você. Na verdade, vou fazer aqui as boas-vindas da casa, André, mas o Elias, na verdade, tem uma candidatura. Hoje é um pré-candidato, né? Que nos representa também, né? Nosso amigo, enfim, quer dizer, defende a soberania nacional, projeto nacional de desenvolvimento. Eu até, antes da gente entrar nos nossos temas, Elias, eu vou te pedir para você dar um panorama de como está indo sua pré-candidatura a deputado federal aí pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PCdoB. É uma pré-candidatura que está prometendo muito por conta da ansiedade que tem sido criada em torno dela. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma vaquinha hoje, que é a maior vaquinha do Brasil, para pré-candidatos, e nós somos o pré-candidato que recebeu mais doações até agora. Nós temos montado muitos grupos de WhatsApp da pré-campanha, com pessoas fidelizadas. Existe toda uma organização, uma agenda com estágios, e pesquisas indicam que nós estamos assim, entre candidatos com forte tendência a ser o candidato de opinião do Rio de Janeiro, ou seja, existe todo um complexo aqui no Rio de Janeiro, nesse atual, que conspira a favor da nossa pré-candidatura. Por quê? Porque existe uma coisa chamada espírito do tempo, Leonardo. E hoje o espírito do tempo, quando nós olhamos para o mundo, é o quê? É ainda a centralidade de projetos nacionais de desenvolvimento. Caso da China, caso da Índia, caso da Coreia do Sul, Estados Unidos, que está tentando se reinventar, a Europa tenta também se reinventar ao seu jeito, a Rússia, ou seja. Então, isso, no caso, o apelo que nós fazemos por um projeto nacional centrado na reindustrialização tem ecoado muito no debate público aqui no Rio de Janeiro, porque, em certa medida, e com todo respeito aos companheiros dos demais partidos, a única pré-candidatura que traz esse tema à tona somos nós. Né? Ou seja, o Brasil vai precisar criar 10 milhões de empregos industriais nos próximos 10 anos para começarmos a tirar o atraso em relação aos países centrais e também pagarmos uma dívida social. Emprego industrial. Então, é uma candidatura que coloca isso no centro da questão. Né? Futuro, como enfrentar esse futuro, como entregar futuro para os jovens e como fazer com que o fascismo seja derrotado a partir da retomada da mobilidade social. A falta de mobilidade social traz desesperança e isso alimenta o fascismo. Então, a nossa pré-candidatura tem essa pegada de entrega de futuro, discutir futuro e discutir principalmente o lugar do Brasil no mundo, né? Não, isso aí, Elias, você não está falando de hoje, né? Você fala há muitos e muitos anos, não é um discurso de ocasião de um pré-candidato. André, o mundo está muito nervoso, está turbulento, o Trump está em guerra, e aí eu vou te passar para formular a primeira questão aí para o nosso querido Elias. Boa noite, Elias. Boa noite, Léo. Boa noite. Então, vamos começar. Elias, eu queria uma questão básica. Primeiro que a gente já sabia que esse acordo de paz, um acordo que eles iriam, de alguma forma, sei lá, entre os Estados Unidos e Irã, a gente sabia que ele era extremamente frágil, até pela falta de confiabilidade, pela perspectiva geopolítica de Trump, mas também porque é um acordo que precisa de Israel aceitar esse acordo por conta das tensões no Oriente Médio. Essa nova configuração ali no Oriente Médio vai ser pautada por essa insegurança pautada pelos Estados Unidos e Israel? É isso que a gente vai ver para frente? Eu acho que sim, mas existe um elemento novo que eu queria trazer, que é o seguinte: aqueles estados, aquelas monarquias petrolíferas estão percebendo, por exemplo, dado o fato das bases militares estadunidenses terem sido todas destruídas no Oriente Médio, essas monarquias elas estão percebendo que os americanos não são capazes de protegê-los. E hoje, por exemplo, eles estão recorrendo cada vez mais ao quê? A carta na manga da China. Então, o Oriente Médio hoje é um lugar em que o velho está muito forte ainda, ou seja, o velho é Estados Unidos e Israel como elementos com alta capacidade de desestabilização, mas essa desestabilização enquanto forma de gerenciamento de governança local também abre a possibilidade do novo surgir. Né? Ou seja, os petrodólares, por exemplo, enquanto fonte de financiamento do mercado financeiro americano, ela tem início ali naquelas petromonarquias, está tendo fim naquelas petromonarquias. Então, a China está aparecendo como um ator que garante o quê? Previsibilidade para aqueles países. Né? Acho que esse é um ponto que é fundamental. Não é focar no velho e o que está acontecendo hoje, que também é central. Né? Até porque está acontecendo hoje uma quebra de acordo. Mas o fato é que o novo já está operando naquela região com muita força, que é a China. Acho que esse é a grande novidade da época, é essa.
Elias, hoje é interessante você mencionar isso, porque é o seguinte, eu estava fazendo o programa Bom Dia 247 com o Lejane Miran e com o Zé Reinaldo, né? E a gente trazia, inclusive com um jornalista lá no Irã, o Joaquim de Carvalho, foi ao Irã para acompanhar o funeral do Khamenei, e a gente trazia as notícias da guerra. O primeiro país a se posicionar, pedindo a volta da normalidade das regras internacionais, foi a China, por meio da sua chancelaria. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O imperialismo, os Estados Unidos, eles estão em guerra contra o Irã ou estão em guerra contra o Irã, a China, os BRICS e, em última instância, o próprio Brasil? Eu acho que é uma combinação. Existe várias camadas de combinações aí, ou como Mao Tse Tung colocaria, são contradições de múltipla ordem. Quem está em guerra com o Irã é os Estados Unidos, é Israel. Né? Acho que Israel ele é uma proxy war de Israel. Assim como a Ucrânia é uma proxy war dos Estados Unidos da Europa hoje, o Irã é uma proxy war de Israel. Mas os Estados Unidos estão em guerra permanente contra os BRICS. Né? E ao tentar, por exemplo, dominar Hormuz, no caso dos Estados Unidos, é quebrar as linhas de suprimento e comunicação da China. Né? Então, a guerra é contra a China estrategicamente, é contra os BRICS. O Brasil é a mesma coisa, aqui não tem ilusão, pessoal. O Brasil está em guerra, ou seja, eles vão encarar essa eleição no Brasil hoje, o Brasil como uma perna do BRICS, tem outra coisa, só sobrou o Brasil aqui na América do Sul. Então, existe uma guerra permanente, guerra mundial permanente do imperialismo contra os BRICS, contra o Brasil, contra a China e contra o Brasil, mas o caso específico do Irã é uma combinação de fatores. É BRICS, que tem a ver com os Estados Unidos, mas é Israel, que é o país que está em guerra contra o Irã. Né? Agora, a notícia que eu posso trazer para você, de adiantar o que é claro, é que eles vão perder, eles vão ser desmoralizados, porque o Irã está se preparando há mais de 30 anos para essa guerra. Esse que é o ponto, né? É muito interessante. Muitas pessoas dizem que, na verdade, é o ponto de inflexão da história mundial, né? Quer dizer, e tudo depende do desfecho desse conflito. André, vamos seguir com você, então. E só ler um comentário aqui, rapidinho. Isso aqui é interessante, né? Do Hussein dizendo que o investimento dos Emirados Árabes em turismo virou pó, né? Porque, na verdade, as petromonarquias estão sendo atacadas. Tem aqui depois uns comentários sobre a sua candidatura. A gente volta a esse tema, a crise política do Rio. Mas passo para você, então, André, e na volta a gente traz mais comentários aí. Perfeito. Jabu, você traz a China para esse cenário que eu acredito também que é o novo, né, a nova estrutura ali no Oriente Médio, até porque também, de alguma maneira, tem uma relação direta com o que vem ser ali a Rota da Seda. Mas como é que você vê a China atuando nesse processo? Porque ela tem esse caráter mais observador, não é? Ela olha, ela é mais diplomática, ela não atua de uma certa forma... como, por exemplo, atuava, pensando em países comunistas, né, como a União Soviética atuava geopoliticamente. Ela fica no stand-by, mas agindo, sim, diplomaticamente e, obviamente, politicamente. Como é que você vê esse avanço, por exemplo, tanto no Oriente Médio, mas como o próprio Léo falou, nos BRICS também, né? Então, essa ação para cima dos interesses da China é pontual, né? O que é interessante é o seguinte: a China não se envolve igual a União Soviética, é verdade. Só que o Irã não teria essa capacidade que ela tem de defesa hoje sem a China. Vou te explicar. O Irã ele fechou um acordo com a China de 25 anos em 2021/2022. 25 anos de troca de petróleo por investimentos chineses de 400 bilhões de dólares. Esses investimentos chineses estavam embutidos o que? Cooperação militar. Tá? Então, por exemplo, os americanos não estão conseguindo vencer aquela guerra também por quê? Porque o Irã não usa o GPS americano, usa o GPS criado pela China, no caso. E existe compartilhamento de inteligência durante a guerra. Né? Durante a guerra, a China está operando abertamente, militarmente, ao lado do Irã. Eles não fazem um alarde, eles não fazem nada disso, mas o Irã não teria essa capacidade de defesa sem a China nesse processo. Mas também também no caso do Irã, tem o quê? Tem 30 anos que eles aprenderam a lidar com sanções, a viver sob sanções, e deslocaram toda a energia do país na construção do complexo industrial militar próprio, né? Que é isso que vocês estão vendo, ou seja, essas milhares de drones que estão desestabilizando a guerra para o lado do imperialismo. Ao lado disso, essa quantidade absurda de mísseis balísticos que estão assim, tocando o terror em Israel. Agora, é o que eu falo, sem a China não estaria acontecendo isso, porque a China hoje está entregando para o Irã, por exemplo, um acordo de 25 anos e 400 bilhões de dólares, ou seja, isso não é qualquer coisa, né?
Então, acho que a China é um ator que é fundamental para a vitória do Irã nessa guerra, inclusive. Muito interessante, Elias, esse comentário aqui do Antônio Drummond. Ele fala: o Irã não é alvo, o alvo é a China. O Irã é uma etapa dessa guerra, né? Aí eu quero te perguntar sobre a postura do Brasil. A gente teve o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, numa postura de total subserviência, defendendo tarifas contra o Brasil, inclusive depois das eleições, por isso ele ganhou o apelido de Tariflávio, e também dizendo que agora defenderam um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Também falou que o PIX, na verdade, não pode ser usado com os países dos BRICS, os inimigos do Ocidente. Então, como é que você vê essa postura do Flávio Bolsonaro? Como é que você avalia a postura do governo Lula? Que é uma postura que também tem que ser cautelosa, né, Elias? Porque, de certa maneira, está no poder, sabe da força dos Estados Unidos, está disputando uma reeleição. Como é que você avalia, vamos dizer assim, quer dizer, os dois pré-candidatos principais no meio desse contexto? Primeiro que eu já fui muito crítico à nossa diplomacia, né? Você aqui no 247, inclusive, mas eu acho que o Lula está jogando bolão nessa história toda, né? Porque o Lula hoje, ele está jogando parado. Sabe aquela coisa de deixar o atacante inimigo tão ruim que a natureza marca ele? Eu acho que a nossa situação é essa hoje. O Lula está jogando parado, né? Então, eu acho que a atuação do Brasil está excelente nesse processo todo, ou seja, reafirmação da soberania, não abrimos mão do PIX, até a linguagem corporal do Lula perto do Trump já denuncia quem defende o Brasil e quem não defende o Brasil. Então, o Lula está dando um show de dignidade para o país nesse momento. Agora, o Flávio Bolsonaro, o que eu acho que é interessante? As pessoas me perguntam por que apoia Lula, sendo que o Lula é um governo imerso em contradições, que todos nós sabemos quais são. Falei, não é somente Lula ser reeleito. Eu acho que Flávio, ele é uma ameaça, que ela é uma ameaça neocolonial, né? E é uma ameaça ao projeto civilizatório brasileiro. O Trump disse certa vez que amanhã uma civilização vai desaparecer, o Irã. E esse projeto de fazer aquela civilização desaparecer cabe ao Brasil também. Então, Flávio é uma dupla ameaça, uma ameaça neocolonial e uma ameaça civilizatória ao Brasil. E é pela primeira vez na história do Brasil, ele está constrangendo até os mais reintos conservadores, porque por mais que o imperialismo tenha suas preferências no Brasil, pela primeira vez na história temos um candidato à presidência da República, pré-candidato, que se coloca abertamente pró-Estados Unidos. Eu acho que isso é algo que é digno de nota, sabe? E que tem que ser exposto, isso aí. Apesar deles terem tido as suas preferências, ele nunca teve um candidato tão pró-Estados Unidos. Então, o projeto dele para o Brasil é colonial. E não é uma opinião minha, Léo, sabe? Ele mesmo diz, né? Ele mesmo se coloca dessa maneira. Então, acredito, eu tenho uma entrevista uns meses atrás, que a chave de combate ao bolsonarismo hoje estava na chave do quê? Da centralidade da questão nacional, ou seja, quem defende soberania e quem não defende, né? E a vida está demonstrando, em certa medida, com nenhuma falsa modéstia, que está me dando razão. Hoje, o campo de batalha nosso e que desnorteia o bolsonarismo hoje é quem defende o Brasil, né? Então, hoje as forças que defendem a nação brasileira e o projeto civilizatório brasileiro é o PT, é o PCdoB, é o governo Lula, é o PSOL, é o PDT, o PSB, né? Esse centro expandido. Enquanto que o Flávio Bolsonaro representa uma ameaça neocolonial. Eu acho que isso é muito sério, né? Agora, por que ele faz isso, Léo? Na minha opinião, puro desespero, né? Porque ele não tem outra... Ele tá abertamente com a mão na brocha. Ele está com o pai preso, o irmão que pode ser preso, ele pode ser preso, a família toda está, vamos dizer assim, no bico do corvo. A única chance dele ser eleito presidente da República hoje é uma interferência maciça de Israel e dos Estados Unidos nas nossas eleições, como ocorreu na Colômbia. Ou seja, eles sabem disso. Que a chance que eles têm de ganhar a eleição no Brasil hoje é uma interferência aberta dos Estados Unidos e Israel nas nossas eleições, no nosso processo eleitoral. Então, ele está entregando o anel, o dedo, mão e o que tiver à disposição para os Estados Unidos, né? Esse é o ponto, né? Por isso o perigo. André, eu vou te passar só uma curiosidade, né? Isso que o Elias falou, provavelmente ele já jogou bola, né? Era até meio bullying, né? Quando alguém falava, não, isso aí é a natureza marca, deixa que a natureza marca. Diga, André. Perfeito. Pois é. Tá difícil, né? Tá difícil. Mas olha, ainda com relação ao Flávio Bolsonaro, e aí, quando ele abre a boca, a situação é desesperadora, né, Jabor? Porque ele falou o seguinte: sugeriu o AFTA, não sei se você viu hoje, né? Que é uma área de livre comércio das Américas, né? Na verdade, tiraria o N, colocaria o A, enfim, é um absurdo. Agora, na prática, como é que a gente consegue explicar, né, que entre você impor uma realidade absurda e o que isso vai trazer de prejuízo econômico para o setor produtivo, para todos os setores, de alguma maneira, e para a soberania também.
E isso colocando nessa eleição, porque o jogo é esse. Não é? Ele está fazendo, são vários apitos de cachorro pedindo ajuda de Trump, mas o que ele propõe é um debate central para essas eleições, né? Então, é que às vezes muitos de nós menosprezamos a capacidade do povo pensar. Não adianta, 35% já está anestesiado, vai estar com cara. Agora, o povão ele é nacionalista no Brasil. Se você conhece uma pessoa na rua, por exemplo, bate um papo, mora aqui na Vila Isabel, né? Mora entre duas favelas. As pessoas sabem que tem jogo. Melhor que a classe média. Aliás, o povão tem mais noção das coisas que a classe média, muitas vezes, até a classe média de esquerda. Porque a classe média de esquerda, por conta de uma série de conjunções históricas, ela não é nacionalista. Ela não é desenvolvimentista, tem outras pautas. O povão percebe percebe essa coisa do Trump, por exemplo, do PIX, ele percebe claramente. Muitas vezes eu acho que nós menosprezamos a capacidade do povo de medir, a capacidade do povo de pensar. Eu acredito, como enquanto peça de propaganda, nós usarmos a bandeira do Brasil e colocarmos o Flávio Bolsonaro e mostrando as falas dele, colocando, sabe, aquele discurso dele em Dallas prometendo terras raras, ele prometendo uma série de coisas para os Estados Unidos. Não é nós falando, você e o Atucho. Não, é ele falando. Eu acredito que é imbatível, é algo que eles não têm como esconder, não tem como rebater. Porque a pecha do combate à corrupção eles perderam. A pecha dos patriotas eles perderam, ou seja, a pecha, assim, o valor, né? Eles estão completamente perdidos. Agora, cabe a nós sermos inteligentes politicamente para usar isso a nosso favor. E não é somente aqui, indo no ponto, não é somente acusá-los de antipatrióticos, né? É mostrar que também nós somos nacionalistas. E aqui eu coloco para as pessoas na pré-campanha. O futuro da esquerda brasileira, no pós-Lula, Lula vai ser reeleito, não vai ser mais candidato, nós reconstruirmos e reinventarmos uma esquerda que seja nacionalista, seja desenvolvimentista, seja patriótica e seja antineoliberal. Eu acho que o foco da esquerda brasileira no pós-Lula se reinventar através dessas 4 bandeiras que eu coloquei aqui. Uma esquerda nacionalista, desenvolvimentista, patriótica e antineoliberal. Essa é a chave, eu acho, semiótica para reinventar a esquerda para uma nova época que vai aparecer. Já está aparecendo, né? Então estamos completamente alinhados, porque a gente está exatamente nesse mesmo campo aqui. Não, o Brasil 247, por exemplo, mas tem outros canais progressistas estão na linha de frente disso já há muito tempo. Sabe? Mas eu queria voltar para um ponto agora que eu acho que é mais estrutural, né? Não sei se você viu o discurso do Trump nos 250 anos dos Estados Unidos, em que ele falou o seguinte: olha, o grande inimigo dos Estados Unidos é o comunismo, né? Eu volto àquele comentário, né? Quer dizer que o Irã é uma etapa para a China. A gente fez uma leitura, Elias, quando o Trump fez essa fala, de que isso está expressando, na verdade, o medo dele diante da ascensão chinesa, na verdade. Quando ele fala que o inimigo é o comunismo, ele está dizendo que o inimigo é a China, né? Em última instância, mesmo que a China não seja propriamente... a gente fala no socialismo com características chinesas, né? Que implicações essa fala tem para um país como o Brasil? Como é que você acha que isso vai afetar as relações dos Estados Unidos e da China, aliás, e dos países da América Latina com a China diante dessa pressão americana? Então, Leonardo, eu não sei, assim, vamos lá, primeiro que é interessante que no discurso de posse dos presidentes americanos, todos eles colocam que eles são superiores enquanto civilização e colocam os exemplos, nós derrotamos o comunismo, ou seja, então o Trump ele restabelece o comunismo, em primeiro lugar, ou seja, ele volta atrás no discurso de posse dos presidentes pós-Bill Clinton, de falar que eles enfrentaram e venceram o comunismo para colocar que o comunismo é uma ameaça. Segundo, o Trump, por exemplo, tem clareza, e os intelectuais do establishment estadunidense, que a China não é um país capitalista. E que aquela forma da economia chinesa funcionar é socialista. E quem diz isso frequentemente é Marco Rubio. E também Trump se colocou uma vez numa conversa, colocou isso, como que o país que tem tudo que nós não acreditamos que funciona numa economia, é um país que é uma economia que está ultrapassando a nossa. Né? É meu filho aqui. Fica tranquilo. Ih, Calil, não tenho sem papel, não. Achei. É isso aí. Aqui é ao vivo, né, André? Não, com certeza. Depois da pandemia, exato, a pandemia ela rompeu com esse tipo, né, de... Quer aparecer aqui, Calil? Nas lives, né, aquela coisa mais padrão. Isso é muito bom. É a vida real. Jornalismo real, vida real, né, Léo? Exatamente. Então, esse é o ponto. Agora, a América Latina, já falei isso outras vezes aqui, que
a questão não é que isso vai pautar a América Latina. A América Latina não tem para onde correr. Os Estados Unidos não tem como substituir a China como o quê? Como provedor de mercado interno para os produtos latino-americanos e possibilidade de investimento produtivo. Esse é o X. Por isso que eu acho, só te fazendo um comentário, eu vejo as pessoas. Eu acho que, por exemplo, um governo que vai ser uma grande surpresa para muita gente vai ser o da Keiko Fujimori. Eu acho que ela vai ser completamente alinhada com a China, né? Não tem como não ser, mas enfim. Exato, eu concordo com você, porque não tem para onde correr. Os americanos, eles não têm o que oferecer. Isso é uma pessoa muito pragmática. Eu acho que o Brasil tem que ter um projeto nacional autônomo e utilizar as possibilidades que a China tem, os americanos têm para o quê? Para a funcionalidade deles para o nosso processo de reindustrialização. Quando eu falo em reindustrialização no Brasil como uma tarefa que é central, eu tenho que moldar minhas relações exteriores para essa tarefa estratégica que é nos reindustrializar. E que, portanto, as nossas relações com a China e com os Estados Unidos tem que ser pautada por esse tema. Então, não sou contra também os Estados Unidos ter investimento no Brasil, entendeu? Desde que seja investimento produtivo. Mas eles nem isso têm capacidade mais. Esse é o ponto. Então, não tem para onde correr. Não adianta terrorizar a América Latina, não adianta manipular a eleição. O parceiro estratégico da América Latina, do ponto de vista comercial, é a China. Não tem para onde correr. E a China é paciente, né? Eles sabem esperar, eles sabem atravessar as turbulências, né? Sim. Diga lá, Andréia. Perfeito. Ainda com relação à eleição, Jabor, como é que a gente pode... Porque é isso, né? A gente já saiu da Copa, então agora já é eleição aqui no Brasil, a gente já está no modo eleição. Mas como é que você vê esse lugar de atenção no que diz respeito às ações de Trump, quando a gente leva em consideração que ele já fez aqui na América do Sul, Argentina, e ele mesmo disse, olha, Argentina, Colômbia, e Bolívia, e vai pululando ali esse tipo de ação. Mas acho que é interessante aquilo que você falou, eu concordo contigo. O povo é diferente nesse sentido em relação aos Estados Unidos. Acho que ele tem uma visão até muito mais crítica do que, eu não sei como é que esse eleitorado aceitou essa imposição aos Estados Unidos, né, como, por exemplo, também o Paraguai. Como é que você vê essa ação, levando em consideração a América do Sul e a necessidade que a gente tem de vencer, né? Já está acontecendo essa ação. É uma coisa muito sutil, mas já está acontecendo. É só nós abrimos o Instagram, por exemplo, o que vai aparecer para a gente, né? Os disparos do WhatsApp já começaram já há muito tempo para mostrar que o comunismo, que o Lula é isso, a Dilma é aquilo, ou seja, isso já está acontecendo, essa intervenção. Eu não posso te falar como que vai acontecer de forma aberta, porque existem novas tecnologias, que inclusive o Pablo Marçal é uma figura que domina essas novas tecnologias, de intervenção direta, de formação de um ecossistema de rede que opere, vamos dizer assim, no sentido do quê? De operar mentalmente, uma PSYOPs, uma operação psicológica para fins de criar um ambiente para a eleição de pessoas simpáticas dos Estados Unidos, né? Então, como que é esse ecossistema? Existem pessoas que estudam isso, mas que já está em andamento o processo de intervenção, tá? E acho que tende a aumentar até as eleições. Como nos preparar para isso? Eu acho que é politizar o debate, né? É politizar o debate, ou seja, é falar de nacionalismo, falar de nação, de projeto nacional, o que o Flávio significa mesmo com relação a isso. Não adianta discutir com o bolsonarismo no campo deles, que é o campo da moral, dos costumes. Não é por aí. Acho que é só jogar na cara do bolsonarismo, deixar muito claro que eles representam o quê? Representam uma ameaça aberta ao projeto civilizatório brasileiro. Isso com palavras, evidentemente, menos abstratas, né? Mas o caminho para vencer é grudar Flávio aos Estados Unidos, ou seja, e colocar esse cara que quer entregar terras raras, quer entregar Petrobras, Banco do Brasil, ativos estratégicos, que é isso que ele representa. E não adianta, não é opinião minha, ele mesmo fala isso. E não por acaso, né? Na verdade, ele tem ido aos Estados Unidos exatamente para se colar ao Trump, que é uma figura repudiada até dentro dos Estados Unidos. Eu vou ler 2 comentários aqui, Elias, rapidinho. A Girlene disse assim, ó, Elias Jabbour certeiro, precisa gritar alto, Flávio é traidor, né? O Irlan Iglesias, excelente programa. Hussein dizendo, agora mais precisamos do Jabbour no Congresso. E aqui tem essa pergunta que aí eu queria trazer para o Rio de Janeiro, né? Obviamente, quer dizer, tem a centralidade do projeto nacional, a importância de eleger o Lula, de impedir a vitória do Flávio, mas o berço do bolsonarismo é o Rio de Janeiro, né? Como é que você está vendo? Aí o Hussein pergunta, como é que você vê o Rio, o governador interino, e como é que você projeta a importância da eleição também no Rio de Janeiro, né? Então, foi uma conversa que tive na semana passada em que eu pintei esse quadro, ou seja, é possível que nós sejamos derrotados no Rio, em Minas e São Paulo. Existe hoje essa possibilidade. Mas, por outro lado, o Lula vem crescendo aqui nas pesquisas aqui no Rio de Janeiro, o Lula já passou o Flávio,
tá? E o candidato a governador do nosso campo, que é o Eduardo Paes, a chance de ganhar em primeiro turno da eleição é muito grande, né? Então, existe uma conjunção de fatores no Rio de Janeiro que podem levar, vamos dizer assim, uma derrota acachapante do bolsonarismo aqui. O atual governador, que é o desembargador, o Ricardo Couto. Cláudio Couto, ele está desidratando a máquina bolsonarista do Estado. Como o Cláudio Castro se elegeu na última eleição? Uma eleição que ele roubou R$1 bilhão de reais dos cofres do governo de Estado para comprar a eleição, comprar voto, R$1 bilhão de reais. Foi uma eleição roubada. Então, todo esse esquema de corrupção envolvendo, por exemplo, funcionário fantasma, descobriu-se que em algumas secretarias, 80% dos nomeados eram fantasma. Então, se montou um esquema a partir da Assembleia Legislativa e que se espalhou pelo governo de Estado nos últimos 8 anos, né, da mais ampla corrupção orientada ao quê? A operar uma máquina para sustentar um poder político dado. Acabou isso aqui no Rio. Então, isso vai levar a uma derrota cachapante do bolsonarismo, a uma vitória do Eduardo Paes para governador, um aumento, vamos dizer assim, da quantidade de deputados federais da Federação PT, PCdoB e PV. Elegemos 6 na última eleição, pode ser que eleja 10 nessa. Então, o quadro no Rio de Janeiro ele é muito promissor para nós do campo do presidente Lula e para o Brasil, ou seja, nós iremos derrotar eles aqui dentro. E mais do que isso, a votação que o Lula vier até aqui no Rio de Janeiro, dado o fato de Minas e São Paulo ter as suas complicantes, né, pode ser fundamental para a vitória do Lula nacionalmente. Então, o Rio de Janeiro hoje ele se transformou em um lugar vital para o lulismo, para o nosso campo político, e tudo caminha assim para uma derrota acachapante do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, para governador, para presidente, para as bancadas federal e estadual e para o Senado. Ou seja, existe hoje a possibilidade de serem eleitos 2 senadores do campo democrático. Na última eleição, nas últimas 3 eleições, só foram eleitos bolsonaristas. Você apoia, Elias, a Benedito e o Pedro Paulo? Apoio o Benedita da Silva, né? Nós apoiamos o PCdoB, né? A federação deve fechar com Pedro Paulo também, porque o caminho que está se desenhando é essa, mas o PCdoB ele existe processos até chegarmos lá, até chegarmos a um acordo em relação ao Pedro Paulo, né? Eu particularmente penso da seguinte maneira: o voto não é uma questão de consciência, o voto é uma questão de materialidade, porque a minha consciência gira em torno de algo material. E se uma questão democrática for imposta para nós ali na frente, em agosto ou setembro, e puder ser eleito um senador que não seja bolsonarista, e que talvez a história coloque o Pedro Paulo nesse lugar, é muito difícil não apoiar o Pedro Paulo também. Entendeu? Ou seja, porque a chance de você ter uma Benedita Silva eleita e um bolsonarista é razoável, né? Aí é uma escolha que vai de cada partido, cada força política, né? Eu acho que a tendência do PCdoB hoje nós temos um pré-candidato a Senado, mas a tendência do PCdoB é vir a apoiar a candidatura, pode ser Pedro Paulo, pode ser a Mônica Benício, pode ser qualquer candidatura, mas devemos apoiar aqueles que têm chance real de tirar a segunda cadeira do bolsonarismo. Então, acho que eu respondi aqui. Só lembrando, né, André, que o candidato do Flávio Bolsonaro foi preso ontem, né? Pois é. Mas tem o Crivella, tá? O Crivella é candidato a Senado, um candidato muito forte. Então, por exemplo, você votar, por exemplo, um candidato de esquerda, vamos pegar qualquer candidatura de esquerda para o Senado, sem nenhum mérito, sem nenhum demérito, gosto de todos eles, delas. Talvez você votando nessas candidaturas vai estar ajudando a eleger o Crivella que foi senador, ou seja, até que ponto que isso é bom para o Brasil? Sendo que podemos ter alguém de centro ou centro-direita, mas que esteja alinhado ao Lula, por exemplo. É uma questão da materialidade, Léo, não é uma questão de vontade humana nossa, de queremos um candidato. Porque, por mim, seria o PCdoB na presidência da República, no governo de Estado, mas não tem essa condição. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade da forma como ela se apresenta diante de mim e não diante como meus desejos demandam, né? Então, acho que é possível, sim, lá na frente, vir o apoio ao Pedro Paulo, né? Mas acredito que isso vai ocorrer dentro de um processo em que a questão democrática vai se impondo diante da gente. Eu comentei com o Eduardo Paes que nós somos movidos por contradições, né? Então, para mim, a eleição de Lula é central para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, e isso me leva a apoiar um candidato a governador aqui no Rio que seja capaz de derrotar o bolsonarismo aqui no Rio. E hoje é o Eduardo Paes, com todas as suas contradições. E o mesmo raciocínio eu penso em relação ao Senado.
Não, e o Eduardo Paes, na verdade, é isso. Quer dizer, é ele ou o bolsonarismo, é isso que está colocado, né? Diga, Andréia. Tinha mais uma pergunta aqui do chat com relação aos governos da América Latina, se você de alguma forma vê se é um governo que veio ao acaso, mesmo essa extrema-direita que veio impulsionada por Trump, ou se é algo que vem realmente para mudar um pouco esse cenário na América do Sul, sobretudo na América do Sul, né? Eu acho. Deixa eu complementar com um ponto aqui. Eles têm uma questão interessante, porque algumas pessoas estão dizendo a extrema-direita está num momento de ascensão ou de declínio, né? Por exemplo, será que a gente está vendo o fim da extrema-direita na Argentina, embora tenha começado agora na Colômbia? Será que ela está declinando nos Estados Unidos? Tem essa indagação, né? E também se ela é um ponto fora da curva ou se ela veio para ficar. Eu acho que não, porque hoje o neoliberalismo demonstrou sua incapacidade de responder a grandes questões. E a extrema-direita se colocou no lugar de dar resposta a essas questões. Esse é um ponto. Um outro ponto. Nessa transição, o sistema que acontece no mundo hoje, entre o velho e o novo, de China e Estados Unidos, que é uma transição de longo prazo, né? A América Latina, como elo débil da cadeia imperialista, vai sofrer muito mais do que o resto do mundo. Então, nós enquanto elo débil do imperialismo, a gente vai sofrer muito mais do que o resto do mundo vai sofrer com a violência imperialista. Então, eu vejo com certo grau de, entre aspas, normalidade, esse avanço da extrema-direita aqui na América Latina, na América do Sul em particular. Né? Agora, tem aquela história, tem que ser o Pink que falou para o Figueiredo uma vez, né? Você conhece essa história, né? Falou o seguinte, olha, não existe século da Índia, da Ásia, sem a ascensão da China e da Índia. O Deng Xiaoping falou para o Figueiredo, o presidente Figueiredo. E assim como não existe século da América Latina sem Brasil e México. Então, acredito que no limite, mantendo o México nas mãos de progressistas e o Brasil, é uma grande questão, é uma grande coisa. Né? Uma questão importante aí, já que você falou disso, só respondendo aqui o Sérgio Bernardi, né? É exatamente a pergunta que foi formulada, né? Se esses governos de extrema-direita terão futuro ou cairão em breve. Você chegando ao Congresso Nacional, um dos seus polos de atuação vai ser, por exemplo, Comissão de Relações Exteriores, quer dizer, essas questões internacionais, geopolítica, por aí você pretende atuar também? Então, primeiro, para mim, a pretensão é ser eleito. Acho que é possível, é real, é uma chance real hoje. Mas eu estou muito focado, sendo muito honesto, em criar condições institucionais para superarmos os gargalos neoliberais do Brasil. Por exemplo, dar um exemplo aqui para você aqui. O Brasil hoje tem um tratamento igual para capital nacional e capital estrangeiro. O texto original da Constituição de 88 diferenciava essa relação. O Fernando Henrique, ele, em 95, faz uma emenda constitucional que acaba com essa diferenciação. Aqui começa a nossa desindustrialização com muita força. Todos os países do mundo que cresceram, que fizeram catch-up tecnológico, diferencia capital nacional e capital estrangeiro. Então, eu vou vou trabalhar incansavelmente para voltar ao texto original da Constituição de 88. Eu quero levantar uma discussão sobre as metas de inflação. As nossas metas de inflação hoje, elas são um convite ao rentismo, é um convite à financiarização. Então, mudar a temporalidade das metas, por exemplo, e o piso delas. Ou seja, eu quero me centrar nessas questões da economia, né? Ou seja, de desatar do nosso processo de desenvolvimento. Agora, é evidente, por conta da minha história enquanto pesquisador e professor, e da minha história, e quanto até ex-assessor da Dilma, que a questão internacional vai estar em pauta. E eu quero muito trabalhar a questão internacional, até porque eu acho que é fundamental nós redirecionarmos as nossas relações exteriores para um projeto de reindustrialização. Né? Menos comércio e mais investimento. Acho que esse tem que mudar é o nosso binômio a partir do ano que vem. Então, evidentemente, que eu vou ter um olhar para a Comissão de Relações Exteriores e se pintar oportunidades de presidir essa comissão, seria espetacular, né? Não, seria fantástico. Aqui, a Silmara dizendo, hora de ser pragmático, vencer o fascismo, ouçamos o Jabur. Como é que as pessoas podem te ajudar, Elias? Você falou dessa vaquinha, quer dizer, tem um link, alguma coisa, já tem um manifesto? Existe um programa da sua pré-candidatura? Tem. Vou aqui abrir a... Primeiro que existe a questão material, né? A questão material é... Deixa eu achar aqui. Tá aqui. A questão material é fundamental. Sem dinheiro não faz campanha eleitoral. Então, nós temos uma vaquinha. Existe uma vaquinha online que é a maior do Brasil, que nós somos os primeiros colocados do Rio de Janeiro, que é o seguinte. Vou até colocar aqui no chat aqui. Pode ser? Claro.
Aí a gente põe aqui. E essa pergunta aqui estão pedindo para você responder também, né? Sobre risco, né, de interferência na eleição, né? Sobre, enfim, quer dizer, ó, o Fernando Horta alertou sobre a contratação de empresas de transporte de urna eletrônica descentralizadas feitas pelos tribunais regionais eleitorais. Você vê alguma ameaça de fraude, né, nesse processo eleitoral, ou você tem segurança em relação ao processo? Em relação a isso, tenho segurança. Uhum. Ó, aqui é o link para quem quiser colocar algum recurso ali na nossa pré-campanha, né? Eu já vou copiar aqui e vou botar aqui embaixo, vou botar na tela. Espera aí que já... Tô aprendendo. A gente está aprendendo porque a gente trocou de sistema aqui, mas está aqui. Eu percebi que também mudou. É então, isso aqui. Aqui vocês vão poder doar R$5, R$10, R$1.000. Aliás, o limite é R$1.064. Então, me ajudem, porque não temos o sistema financeiro nos apoiando, não temos banco apoiando, não temos o latifúndio apoiando, e que nós temos esse tipo de ajuda, tá? Então, essa é uma forma de ajudar. No meu Instagram, que é o @ No meu Instagram que está aqui, por exemplo, as pessoas vão ter acesso a quê? Ao manifesto por um projeto nacional e futuro para o Brasil. Né? Ali, o primeiro link do Instagram é isso. Então, já temos o manifesto da campanha. Né? E hoje o Instagram virou o grande canal onde eu coloco as nossas ideias. Já existe o manifesto, aliás, Thiago Santinelli, Mili Lacombe, Liz Gonzaga Beluso, Juninho Pernambucano declarou apoio, Craque Neto, Manuela Dávila, ou seja, muita gente de peso já assinou esse manifesto. Né? Leonardo Atucci, ou seja, muita gente de peso já assinou esse manifesto, né? Que é o Manifesto por um Projeto Nacional e Futuro para o Brasil. Enfim, nas minhas redes sociais tem todo o caminho para me ajudar na campanha eleitoral, e essa questão material que eu vim fazer um pix aqui pelo apoiar pela vaquinha eletrônica, que o link apareceu aqui. Tá bom? Eu vou botar de novo aqui, ó. Vamos deixar isso aqui na tela para o pessoal poder copiar aqui, Andréia. Tem o vídeo, né? E uma coisa, Elias, a tua candidatura ela dialoga muito com a juventude, né? Você falou do espírito do tempo, né? A juventude brasileira está meio perdida, né? É aquela pergunta: será que o Brasil vai conseguir efetivamente ser um país desenvolvido? Vai cumprir a sua missão, né? Eu acho que isso está colocado, né? Para quem está se formando, para quem é universitário, enfim. Como é que tem sido o seu diálogo com os jovens? Eu tenho muito apoio na juventude por dois temas. Primeiro, essa questão do socialismo, né? Porque o Bolsonaro fez um favor de falar mal de comunista. As pessoas foram atrás de saber o que é comunismo e gostaram. Então, eu tenho um apelo muito grande por conta da questão do socialismo, uma pessoa que é um propagandista do socialismo, alguém que escreve sobre socialismo. Não tem medo de falar a palavra perigosa, né? Isso é legal também. Eu sou comunista, assim, eu sou marxista, leninista, old school, assim, não tem nenhum problema em assumir isso daí, né? Mas eu fui no CIEP hoje, né? Fui numa atividade no CIEP, num curso pré-vestibular, e perguntei para eles se eles têm medo do futuro. Todos têm medo do futuro. Então, eu ganhei aqueles jovens quando eu falei de reindustrialização, de projeto nacional, de empregos de qualidade, que eu quero disputar, por exemplo, um jovem de 3 anos de idade que ganha de 600 a R$1.000 por mês, com um fuzil, numa favela. Eu quero entregar futuro para ele, disputar esse futuro para ele, ao propor a nossa reindustrialização, que vai gerar emprego de qualidade. Eu faço até um desafio fraterno, companheiro, amigo, para os pré-candidatos de esquerda no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Vamos debater, vamos pautar um debate entre nós, eu chamo eles para debater comigo, como que o Brasil vai gerar 10 milhões de empregos industriais nos próximos 10 anos, 10, 12 milhões, porque aí nós vamos estar entregando futuro para as pessoas. Falta para a esquerda essa capacidade hoje de ter parlamentares e pré-candidatos que fogem o que? Futuro. Saia da zona de conforto das próprias pautas e encare essa questão de que hoje a tarefa é entregar futuro. E, para mim, não existe futuro fora de um projeto nacional e da reindustrialização do país. Não tem outra forma de chegar lá. André, a gente tem uns minutinhos ainda ou não? A gente tem que encerrar. Como é que está o tempo aí? Eu já estou com outro convidado esperando. Então vamos só fazer uma última pergunta aqui. Porque, desculpa, a gente estourou um pouco o tempo, peço desculpas. É o Arnob, né? Arnob, só então um pouquinho, perdão, porque o pessoal curtiu muito aqui a entrevista com o Elias. Eu estou vendo aí essa foto do Sócrates no fundo, você é um fã de futebol, e hoje o presidente do Irã ele fez uma analogia muito interessante.
Ele disse, olha, os Estados Unidos se comportam nas relações internacionais assim como no futebol, né? Tentando trapacear, lembrou lá do caso do cartão vermelho, tudo isso, né? Eu acho que ficou bem claro para as pessoas. Como é que você está vendo essa Copa? Para quem que você está torcendo depois que só sobraram 8, né? E o que você achou dessa eliminação brasileira? Só sinteticamente aí, Elias. Cara, triste, né? Triste pelo Brasil, a forma como saiu, porque não é uma questão de Neymar ou não Neymar, não é somente isso é a aparência da coisa. O Brasil precisa passar por uma questão estrutural no futebol, nosso futebol. Nós queremos jogar como europeus contra europeus, por exemplo. Nós deixamos de ser brasileiro. E aí também vem um pouco a desconstrução da nação e aqueles 11 em campo como expressão disso. Então, como eu observo os processos, mesmo jogo de futebol, politizada, é muita tristeza, entendeu? Eu estou muito triste. A segunda-feira foi horrorosa para todo mundo. Não, o futebol brasileiro foi desnacionalizado também, né? A gente não conhece nenhum jogador, ninguém joga aqui, né? Quer dizer, quase ninguém. Um rapaz de 16 anos de idade sai do Brasil, assim, sabe? Então, acho que tem essa questão da tristeza. Para quem eu estou torcendo, cara, honestamente, não tenho, eu não, sabe? O Brasil saiu, eu não tenho essa, eu não faço média. A gente não tem que perder, ou tem que ganhar. Eu não consigo torcer para o europeu, por exemplo. Uma coisa minha, eu não consigo torcer para o europeu, sabe? Mas, enfim, eu não tenho para quem torcer no momento, pode ser que amanhã eu me convença de alguma seleção, mas hoje não tenho, assim. Tenho que ser honesto, não vou fazer média com ninguém aqui, falar que vou para a Argentina ou para a França, porque eu não tenho essa coisa, né? É isso aí. O pessoal dizendo que você fura a bolha também, explodindo e expondo idiotas em podcast de direita. Você vai voltar aqui outras vezes ainda durante a campanha, mas foi ótimo, viu? Foi muito legal te ouvir no dia. Cara, obrigado. Vocês são 10, assim, o 247 mora no meu coração. O primeiro canal que me abriu espaço na minha vida foi esse. E vou voltar aqui o tempo inteiro quando vocês quiserem. Obrigado. Valeu, querido. E olha, assim, eu te assisto nesses podcasts e solidariedade sempre a você, porque é necessário, né? Mas é interessante, porque eu acho que ali você rompe uma barreira importante, que é conversar sendo o óbvio, né? Tem que explicar o óbvio. E acho que às vezes a gente precisa fazer isso mesmo, né? Mas o papel nosso é esse. Obrigado, mestre. André, beijo a Tuxi. Valeu. Obrigado, Elias. Abraço a você. Bom, eu vou então dar um oi aqui para o Arnob também, pedir desculpas aqui. Grande Arnob, tudo bem? Você está bem? Vamos